Segundo Tessalonicenses, capítulo de 3 a 5, fala assim: Paulo pede as orações aos Tessalonicenses. Podemos pensar, não é, que nós estamos pedindo oração para o Brasil, para os brasileiros, né? Para Pelos nós. brasileiros, isso aí. É? Aí diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, Amém, porque amém. a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Amém. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração no amor de Deus e a constância de Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado Amém. seja o nome do Amém. Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir, então, aqui o irmão Aguinaldo, que possa estar orando agora, nesse momento. Amém. Você vai chamá-lo? Ah, está aqui? Isso, irmão Aguinaldo. Ora pelo nosso palestrante, doutor Haroldo, a sua família. Temos aqui junto. Faça assim, a irmã Eva, a esposa dele, né? A linda Eva, uma mulher de Deus, simples, Amém. maravilhosa, preciosa na nossa denominação, junto com seu marido. E ela está com ele. Então, eu vou ler agora só o perfil do pastor Dr. Haroldo, que eu acho muito importante, para honrar esse homem que se dispôs a estar nas tardes deste mês, no dia de sábado, e do primeiro sábado de abril, para falar sobre o Apocalipse, o começo e o fim. Queremos agradecer a sua esposa por permitir, né? Podia estar com ela, passeando em algum lugar, mas os dois estão aqui conosco, que possamos aproveitar, né, esse tempo. Então, eu vou ler esse perfil do Dr. Haroldo, que diz assim: servo de Deus há 51 anos, na Igreja do Nazareno em Mesquita, secretário da Junta de Governo da Igreja Local por 20 anos, participou como membro da Junta Geral da Igreja do Nazareno Internacional, tem um coração missionário, é estudioso da Bíblia, especificamente escatologia, mestre em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Universidade do Estado de São Paulo, doutor Haroldo, é isso? Sim. Unesp. Doutorado em tocoginecologia, também pela Unesp. Tem os títulos de especialistas em ginecologia, obstetrícia, em ultrassonografia geral, e é fundador e diretor da Clínica Médica Millet, né? Ou Millet Clínica Médica, casado com a linda Eva Cristina Millet, atualmente casado com ela, é pai de 3 doutores, já é avô, homem de Deus, né? E está conosco aqui, que nós possamos aproveitar esse tempo com o doutor Haroldo. Eu queria pedir, então, o irmão Aguinaldo que pudesse orar, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida dele e família, em nome de Jesus. Graça e paz, oremos. Pai de amor, Pai de Eles estão em Portugal, Deus abençoe. Amém. Pai de amor, Pai de eternidade, graças te damos por mais esse dia que nos concedeste, essa oportunidade e privilégio que nos deste estar nesta plataforma para aprendermos mais de Ti. Louvado seja o Teu nome. Nesta hora, pomos diante de Ti o Teu servo, o doutor Haroldo Millet, que vai ser o palestrante desta formação. Te pedimos a Tua graça sobre a sua vida. Possas ungir dos altos céus, Pai, para que tudo saia da sua boca seja para a edificação do corpo de Cristo, Pai. Toca na sua esposa, toca na toda a sua família e em tudo que ele põe a mão possa prosperar para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Toca a todos nós aqui, que possamos estar com as nossas mentes, corações e espíritos abertos, Pai, para receber a tua palavra, para aprender mais dela e sobre uma matéria que de facto os leigos pouco percebem sobre o Apocalipse, porque há lá mistérios que só Deus vai desvendando conforme a sua vontade. Esperemos que ainda hoje possamos receber alguns mistérios
desvendados por Cristo através do Dr. Haroldo, Pai. Usa-o como te aprouver, Pai. Um instrumento nas tuas mãos, para te engrandecer e para te honrar e glorificar. Toca a todos nós, abençoe-nos e protege-nos. E que esse tempo seja um tempo de muita edificação para as nossas vidas. Enquanto oramos em nome do Senhor Jesus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. 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 Fique à vontade, doutor Haroldo. Obrigado, pastora Jandira. Obrigado, pastor Aguinaldo, por essa ajuda aí em oração. Irmão. Né? Deixa eu brigar com o computador um pouquinho aqui primeiro, tá, gente? Todo mundo vê a tela? Então, tá bom. Estamos aí. Então, mais uma vez, eu agradeço a pastora Jandira por essa oportunidade, a pastora Thalita também por estar cuidando dessa parte técnica. E, uma vez mais, dizer para vocês que eu não sou pastor, eu não sou doutor de escatologia, nada disso. Eu sou membro da Igreja Nazarena, só que eu gosto de estudar escatologia. Gosto. Há muito tempo que eu procuro ler a Bíblia voltado sobre esse assunto. A maioria dos livros que foram publicados, né, sobre o tema, eu procurei comprar. Dá licença, pode falar mais alto, doutor Haroldo, por Posso, favor? sim. Melhorou assim, se eu falar assim? Melhora? Tá bom? Não, que eu não sei. Pode ser, mas tá bom. Como é que tá aí, Thalita? Fala para mim, melhor Thalita. assim. Tá bom Ok. assim? Pastora Se é o Galdino. máximo, Sim, doutor Haroldo, melhora. Quanto mais forte e alto o senhor falar, sai melhor o som. Tá bom, então vou falar um pouquinho mais. Então, meus agradecimentos, já fiz, e dizer que eu gosto de estudar a Bíblia, isso que eu gosto. Tá? Então, vamos entrar direto, porque nosso tempo para completar toda essa matéria ele não é grande, é um tempo curto, tá? Vamos aproveitar o máximo que puder. Isso aqui é para lembrar a estrutura do livro do Apocalipse, né? Capítulos de 1 a 3, ele vai falar da era da igreja. A igreja, vocês sabem muito bem, ela começa no dia de Pentecostes, ela é oficializada nesse dia, e a gente não sabe quanto tempo vai durar a era da igreja. Quando é que a igreja vai ser retirada? Acredita-se que a igreja vai ser arrebatada, não sabemos quando, mas isso vai acontecer, tá? Então, é quando termina o período da igreja, né? Dos capítulos 4 ao capítulo 19, vai se referir, o Apocalipse vai se referir a um período de 7 anos, vai concentrar a informação nesse período de 7 anos, chamado período da tribulação. Do capítulo 20, vai ser a era do reino, tá? Que mais as pessoas que estudam escatologia, boa parte creem que vai ser um período de 1000 anos, que seria o milênio, e depois do 21 a 22 vai tratar da eternidade, que são os anos sem fim, né? Semana passada eu falei das cartas às igrejas, do capítulo 2 e 3, e são 7 igrejas, né? 7 igrejas. Das 7, 2 igrejas não sofreram nenhuma reclamação do Senhor Jesus, nenhuma crítica, foram elogiadas e foi feita, a todas elas é feita uma promessa, tá? E a carta às igrejas, não é? Essas 7 igrejas da Ásia Menor, que é a região da Turquia, essas cartas, elas se referem às igrejas que estavam já criadas naquele período, mas há um grupo forte que acredita que essas cartas também se refiram a períodos da igreja. Por exemplo, a carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso, não é? Ela se refere àquele primeiro período da igreja, mais ou menos 100 anos da igreja, tá? Desde o nascimento do Pentecostes até o momento quando ela começa a perder o primeiro amor. É a crítica à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra você que você perdeu o primeiro amor. Lembra onde caiu e volta e conserta as coisas. Então, esse é o primeiro período. Cada igreja, então, cada carta vai se referir, segundo um bom grupo de teólogos, a um período da igreja. Eu deixei aqui, para começar a conversa nossa hoje,
é a carta à última igreja, né? Que é a igreja de Laodiceia. A penúltima é Filadélfia. Filadélfia não teve nenhuma crítica, mas logo depois vem a carta à igreja de Laodiceia, que Jesus diz que ela é uma igreja morna, uma igreja que, sabe, está em cima do muro, ela não está nem aqui nem ali, vai para o lado que der. E essa é a igreja que alguns acreditam que é o período que nós estamos vivendo. Então, tem algumas informações, não é? Em 1905, né, começou a crítica à Bíblia histórica. O criticismo entrou no meio dos teólogos, e isso começou lá na Alemanha, já ao ponto de, em 1920, esse pensamento contaminar os púlpitos e as pessoas. Já muitas igrejas foram prejudicadas. Eu deixei esse slide de volta só para chamar a atenção dessa frase que foi colocada aqui. Ó. Todos os crentes precisam retornar ao evangelho puro, ao evangelho da palavra, ler a palavra e obedecer a palavra. O que a palavra diz? Se a palavra diz não minta, não mente. Se a palavra diz não pratica adultério, não pratica adultério. É o que a palavra vai dizer, a orientação bíblica para a gente voltar ao evangelho puro, não é? Todas as palavras da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, são verdadeiras. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, todas as palavras contidas na Bíblia são verdadeiras, e nelas nós descobrimos qual é o plano de Deus para a salvação que nos leva para o céu. Não é? Então, nós vimos, semana passada, do capítulo 1 até o capítulo 3. Tem 2 versículos que eu gostaria de relembrar para vocês também. O primeiro é Apocalipse 1:3, né? Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Nós, bem-aventurado é feliz, viu, gente? Então, nós somos felizes por ler a palavra de Deus, principalmente o Apocalipse, que alguns não querem ler, porque é um livro difícil, cheio de símbolos, cheio de figuras, não querem ler, porque não entendem. Mas vai ficar sem entendimento o tempo todo? Não, você tem que ler. Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Olha, eu estou lendo em voz alta, você está ouvindo, mas eu também estou ouvindo. O meu ouvido aqui, ó, na realidade, o que está ouvindo não é o meu ouvido externo, é o interno que eu estou falando, a minha vibração da voz vai lá na minha cabeça. Então, já passa a informação direta para mim. Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda a profecia escrita nesse livro. Então, é um cuidado que a gente tem. Então, no capítulo 3, encerra o período da presença de João na ilha de Patmos, na visão dele das coisas terrenas. Jesus vem e fala com ele ali na ilha de Patmos. Já no capítulo 4, começa outro momento, como se fosse um hiato ali. Parou e começa outro momento. O que acontece? Está lá escrito, capítulo 4 de João, de Apocalipse, né? Ó, vamos lá. Minha Bíblia saiu da posição aqui. Capítulo 4, vai falar da visão do trono de Deus. Capítulo 4. Capítulo 3, ele está na terra. Capítulo 4, a palavra diz assim, depois destas coisas, essas coisas tudo que ele viu, que ele ouviu de Jesus, da visão maravilhosa que ele tem do Cristo glorificado, não é? Aí ele fala assim, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ele ouvira lá, naquela fase do capítulo 3, 1 e 3, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, olha só o que acontece aqui, ó. Sobe para aqui. Ele está com a cara na terra, agora. Sobe, vem para cá. Chama ele para o céu, né? E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Agora, João vai ter informações futuras para esse período de 7 anos, que vai acontecer. Tá? Imediatamente me achei em espírito. Certamente, João não foi puxado para o céu fisicamente, ele foi puxado em espírito. E eis armado um trono no céu, né? Lá em cima. E no trono, alguém assentado. Esse era semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Aí, irmão, vem escrito, né? Tem alguém sentado no trono, aí tem no centro, tem 4 seres viventes especiais ali, não sei, um tipo de anjo,
não sei qual a especificação deles, se eram querubins, se eram serafins, mas fala um pouco sobre eles. E em volta dos 4 seres, isso capítulo 4, em volta dos 4 seres viventes, tinha 24 tronos, esse é o texto do capítulo 4, 24 tronos, e nos tronos sentados 24 anciãos. Não é? Esse é o que o João viu lá no céu. Tá? Presta atenção, um está sentado, é Deus assentado no trono. No meio estão os 4 seres viventes, e em volta deles está lá 24 tronos, 24 anciãos. Muita teoria a respeito disso, que seriam os 12 apóstolos, seriam os representantes das 12 tribos de Israel, 12, 24. Ninguém tem certeza absoluta disso, tá? E agora vai ser mostrado pelas coisas que devem acontecer, tá? Aqui, deixei aqui. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu, no trono, alguém assentado. O centro do céu é o trono de Deus, e nele está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está lá. 24 anciãos ao redor do trono. Do trono, essa visão é maravilhosa, né? Não dá nem para a gente tenta imaginar, mas é difícil. Imagina para João como é que foi difícil isso. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Lembra lá quando Moisés subiu ao Monte Sinai e saía essa coisa aqui, ó, relâmpago, vozes, trovões, uma coisa muito extraordinária, né? E os seres viventes tinham uma aparência específica. Um deles parecia leão, o outro parecia novilho, o outro tinha face como de homem e o outro era como águia. Mas a grande importância que tem aqui é que todos eles adoravam aquele que está assentado no trono, dizendo santo, 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 né? Aí, quando a gente passa ao capítulo 5, João continua lá no céu, ele continua olhando aquela situação, e aí ele relata, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, está todo mundo ali de pé, aparece uma figura agora, né? Introduzida ali, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Toda a sabedoria está ali, todo o poder está ali, né? Veio, pois, esse cordeiro veio, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, toda a adoração estava voltada para o trono, para aquele que está sentado no trono, mas aí o cordeiro vai lá, ele agora pega o livro da mão de Deus, e quando ele toma o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Essa é a cena, né? João viu toda a figura de Deus, os seres viventes, os tronos, os 24 tronos, o cordeiro entra em cena. Presta atenção que agora o cordeiro vai liderar toda essa situação que vai se desenrolar, porque vamos entrar no capítulo 6. O capítulo 6 é quando ele pega esse livro, né? E ele agora vai abrir o livro, né? Vai abrir o livro. Lembrando também que no capítulo 5 ainda, tem um momento em que alguém pergunta assim, quem é digno, no capítulo 5, quem é digno de pegar o livro e abrir os selos? Porque esse livro que está na mão de Deus, ele livro é selado por dentro e por fora. Então, um anjo, alguém pergunta, quem é digno de abrir esse livro? E aí a resposta é, João começa a chorar, no capítulo 5, João começa a chorar e ele fala, e eu fiquei muito triste, eu comecei a chorar muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro, de pegar e abrir o livro, muito menos de olhar para o livro, não é? Mas aí, graças a Deus, né, que alguém fala para ele, João, fica calmo, fica tranquilo, não chora, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele foi morto e ele teve autoridade para pegar o livro e abrir os selos. Fica tranquilo, porque
não perdeu o controle de absolutamente nada, né? Então, essa é uma visão muito boa. Jesus pega o livro e olha bem, quem pega o livro é Jesus. Quem abre o selo é Jesus. Então, você vai ver que logo no início vai aparecer um cara num cavalo branco e tem gente que diz que esse cara é Jesus. Não, esse cara não é Jesus. Jesus é quem está mandando na história, quem está abrindo os selos é o Senhor Jesus. Então, no capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos um por um, cada selo significando um julgamento. Os primeiros selos são abertos ameaçadoramente, não é? Os primeiros 6 selos. O último selo, ele é aberto no capítulo 8 e ele contém mais 7 julgamentos. A história é sempre essa, ó. Selos, trombetas e taças. Tudo isso representa o julgamento de Deus sobre a terra, sobre os homens, principalmente os homens que não obedeceram à palavra de Deus. Juízo, tá? Só que juízo que aumenta ameaçadoramente. Então, no capítulo 8, vai abrir e vai aparecer agora novo julgamento, 7 trombetas. E no capítulo 11, ouve-se soar da última trombeta, ou a 7ª, e aí contém as 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. Primeiro selo, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Ó, quem abre o selo? O Cordeiro. É Jesus que abre os selos, tá? Um dos 7 selos. E ouvi dos 4 seres viventes, um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Outras traduções diz vem e vê. Não é? Está falando com João, vem e vê. Vi então, e eis um cavalo branco. Olha, cavalo branco aqui, normalmente as pessoas pensam que o cavaleiro aqui, ó, o seu cavaleiro com um arco, não tem flecha. Ele só tem o arco, ele não tem flecha. E foi-lhe dado o quê? Uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Esse camarada aqui é o anticristo. Isso aí nenhum teólogo tem dúvida disso. Esse camarada é o anticristo. Não é Jesus, por favor. Lá no capítulo 19, você vai ver Jesus sentado num cavalo branco também. Vai ser outra história. Aí ele vem cheio de poder e glória. Ele é Jesus, né? Esse período quando o anticristo entra em cena, gente. Ele começa a grande tribulação, tá? O cavalo branco é o anticristo. Se você for ler Mateus, né, você vai ver Jesus falando, descrevendo esse período de 7 anos. Descrevendo, né? E a primeira coisa que ele começa a falar em Mateus 24 é que surgirão falsos cristos. Falsos cristos. O principal falso cristo que aparece aí é o anticristo. Muitos acreditam que isso aqui Jesus está se referindo à abertura do primeiro selo, né? Vai vir um cavalo branco, num arco, sem flecha. Ele não vem para guerrear nesse momento. Nesse momento ele vai aparecer, esse aqui é o problema, ele vai aparecer no mercado mundial como alguém com uma proposta de paz. Uma proposta de paz. Gente, é preciso que a gente tenha noção, né? Eu vou mostrar algumas coisas, peço desculpa, porque algumas são muito fortes, tá? Se o tempo permitir, mas o mundo que nós estamos vivendo está muito complicado, né? Nós estamos aí beirando uma guerra mundial, um momento de crise de paz e segurança. Aí vai aparecer alguém com um discurso de paz, que é esse cavaleiro, não tem flecha, ele só tem o arco, e está sentado no cavalo branco. E ele vai dizer que ele tem a solução para o problema dos conflitos humanos, e vai ter muito, infelizmente, ele vai ter muito seguidor, né? 1 Tessalonicenses 5,3 vai falar, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como veem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Jesus fala em Mateus 24 que é o princípio das dores, né? Pestes, guerras, caos, vai ser necessário... Gente, é inteligível isso. Vai ser necessário criar um gabinete de gerenciamento de crise, o mundo em guerra. Vocês sabem que o mundo está em pé de guerra, vamos dizer assim. Né?
E vai ser necessário um gabinete de crise e ter um gerente. Provável, alguns acreditam que vai sair daqui, ó, da ONU. A ONU vai estabelecer um gabinete de crise, vai colocar um gerente, pode ser o secretário-geral deles, não sei. E esse camarada vai se encarregar de tentar equilibrar as ações. Vamos escolher um gerente desse gabinete, virar no espírito de engano, né? João 5:43, João, o Evangelho 5:43, diz assim, ó, eu vim em meu nome, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão recebê-lo. É o enganador que vem no seu próprio nome, ele veio em nome do Pai, Jesus veio em nome do Pai, esse outro cara vai vir em nome dele mesmo, e o ser humano vai receber, né? Ah, quer mais informações que esse cara pode ser realmente o anticristo? É só ver a companhia dele. Primeiro selo aparece o cavalo branco e um cara sentado no cavalo branco. O segundo selo, o que vem? Só companhia má, guerra, fome, só conflito. Olha a companhia dele, guerra, fome, etc. A segunda razão é porque o Senhor Jesus é quem está abrindo os selos, quem está dando as ordens. Então, não pode ser Jesus, tá? Esse camarada é o anticristo, tá? Aí vai abrir o segundo selo. O segundo selo vai liberar o cavalo vermelho, né? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavalo vai liberar as guerras. Gente, viver no Brasil sem guerras é bom demais, é bom demais. A gente tem que aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades, porque isso não vai continuar por muito tempo, né? Em 28 de junho de 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, na intenção de acabar com as guerras. Vamos acabar com esse negócio, senão a gente vai se matar. Seria a última guerra. A primeira começou em 1914, com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa em Sarajevo, lá na Bósnia. Essa guerra, olha aqui, nós estamos falando de 1914, essa guerra já introduziu armas químicas, como gás sarin, tanques de guerra e aviões. Foi um desastre. Durou 4 anos e meio. A Alemanha foi humilhada. Quando chegou em 1939, de novo, outra guerra, a Segunda Grande Guerra. Durou até 1945. Ó, mais de 70 milhões de pessoas morreram. Gente, é muita gente. E, ó, foi introduzido o quê? Nova arma violenta, a bomba atômica, que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. Ao final da Segunda Guerra, 3% da população mundial, ó, havia morrido. Tá? Quando o cavalo vermelho for liberado, todas essas guerras serão fichinhas. Vou repetir. Quando o cavalo vermelho não foi liberado, o anticristo ainda não entrou em atividade. Vai entrar. Ele está pronto para entrar quando vai haver a Terceira Guerra Mundial. Ele vai entrar no momento em que começou a Terceira Guerra Mundial, vai ser chamado o gabinete de crise para resolver o problema, tem que acabar com a guerra, ele vai entrar em cena com uma proposta de paz. Aí é que começa a brincadeira, né? Porque essas todas que já ocorreram são fichinhas, armas muito mais terríveis estão sendo preparadas. A guerra, aí eu botei aqui, porque isso aqui é visão de pré-tribulacionista, tá? Os pré-tribulacionistas, nós não temos posição fechada sobre isso. A Igreja do Nazareno não tem posição firmada se a igreja sai antes, no meio ou depois da tribulação. Quem crê que sai, acha que a igreja vai estar no céu, preocupado com a situação, né? 1939, já falei isso aqui. Em Apocalipse 9, 5, 9, nós vamos encontrar isso aqui. Ó. Entoavam um novo cântico, João estava lá, né, diante do trono, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para deuses que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote. E você, meu irmão, você que está aí, você que está estudando a palavra de Deus, você que está procurando viver uma vida digna diante de Deus, você
vai reinar sobre a terra, né? Tipos de guerra, armas com tecnologia avançada, essas são as guerras que vão acontecer. Super soldados do tipo Capitão América. Quem viu Capitão América? Um cara formado para enfrentar tudo que vem pela frente dele. Criação de exoesqueletos ou armaduras a serviço do anticristo. Chips em pessoas para separar. Gente, isso é real. Os SEALs dos Estados Unidos têm de outros serviços secretos, aí que tem soldados, super soldados, estão colocando chip na cabeça do cara para comandar as ações dele. Tira dele a mente, tira dele o sentimento, soldado que vai matar só por uma questão de reação. Qualquer iminência de perigo, seja criança, seja adulto, seja velho, seja for, ele vai matar e acabou, porque não tem sentimento sub-humano. Romanos fala isso. Romanos fala que o apóstolo Paulo fala assim, o homem dos últimos dias, ou os homens dos últimos dias, são cruéis, são abomináveis. Ele faz uma relação de coisas que esses caras são. Mas a que mais me assusta é que Romanos, tem duas passagens bíblicas que falam assim, uma Romanos, acho que é Timóteo, que fala assim, eles serão sem afeição natural. Um homem sem afeição natural, ele é sub-humano, porque a afeição natural é uma característica do humano. E Paulo fala que esse homem dos últimos dias ele será desafeiçoado. Esse soldado, esse cara aqui, ó, esses soldados matarão sem piedade. Aviões invisíveis, armadura com essa tecnologia de invisibilidade, soldados invisíveis que vão perseguir as pessoas, armas de destruição em massa. A bomba... Olha aqui, irmãos, olha que essa informação está aqui. Se liga. A bomba de Hiroshima tinha 20 toneladas de explosivo bárbaro, TNT aqui, ó. 20 toneladas. A bomba de hidrogênio hoje tem a potência de 20 milhões de toneladas. Está de brincadeira, né? A gente está se preparando para isso, né? Armas químicas, neurotóxicas, sufocantes, gás cloro, vesicante, que cortam bolhas no corpo, vesículas que vão rompendo e misericórdia, que vão atingir os olhos, as peles, né? Agentes sanguíneos como cianeto, guerra de robôs, guerra de drones, miniaturização, nanotecnologia, nanochips, chips moleculares dentro das moléculas, bomba de nêutron, aqui, essa que está em experiência ainda, né? E a desgraça do EMP, né? Que é o pulso eletromagnético. Estados Unidos tem uma cobertura espacial dele contra esse pulso eletromagnético. Esse pulso, ele frita os computadores. Acaba. Isso aqui que eu estou fazendo acabou, não vai funcionar nada. Entendeu? Tempo como nunca houve na humanidade. E ainda não é o fim. Mateus 24 vai descrever isso. E eu botei aqui no finalzinho, aqui, eu quero repetir esse assunto, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10 eu faço questão de repetir para você. Isso aqui é fantástico, viu? Nós temos que abrir, olhar para o céu e dar graças a Deus. Ele está falando da igreja de Filadélfia, né? Voltei lá, na igreja de Filadélfia. Ele fala assim, ó, para a igreja de Filadélfia que não tem críticas, ó, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou passar esse videozinho. Ele entra direto? Tem que dar clique. Gente, eu vou passar esse vídeo só para vocês, só para complementar isso que eu falei das bombas. Dá uma olhada nisso aqui. A mãe de todas as bombas. Tem som, doutor Haroldo? Esse bichinho que vai descer aí, ó. Ele vai soltar uma bomba. Isso é experimental, tá? Já foi feito para... Estão em túneis de baixo. Está escondido para invadir regiões. Aí detecta a região que o cara está, essa bichinha vai descer. Olha o que ela vai fazer. Ela vai furar, vai lá embaixo, a nível que o cara está, fugindo, e ela explode lá embaixo, mas faz uma lenha, você não tem noção, tá? Aqui, ó, aparece a explosão dela depois, ó. Terrível, terrível. Isso é o que a gente vai enfrentar, tá?
Eu vou deixar mais um pedacinho desse vídeo, que ele é um pouquinho longo, só para vocês terem noção do que aconteceu há pouco tempo. Vocês viram isso na televisão ainda, daqui a pouco. Quer ver? O que o cara que é o presidente da Síria, o Bashar al-Assad, olha a brincadeira das bombinhas que eles estão arrumando. Essa aqui é aquela lá, mãe de todas as bombas, tá? Faz aquele estrago. Ela desce, vai furar o solo, vai lá onde está. Geralmente os chineses, os vietnamitas, eles faziam. Olha aqui, ó, ele lançou bomba de arma contra o povo dele, cara. Contra o próprio povo dele. Cenas fortes. Entendeu? Vou parar logo assim que começar a complicar, mas eu vou parar. Só para ter noção. Ó. Bomba química que o cara jogou, gás químico em cima das pessoas. Olha só. Desidrata o cara imediatamente. Foi pouco tempo após que isso aconteceu. É por pandemia. Não consegue respirar mais. Criança, já. Olha essa criança. É isso que faz. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Feio, né? Muito feio. Muito feio. Estamos caminhando para... Isso não é ainda a abertura dos selos. Isso é o que nós já estamos fazendo hoje. Hoje. O que está acontecendo na Rússia com a Ucrânia, está acontecendo coisas que não dá nem para contar. De maldade. A maldade. Eu li Isaías, antes de começar aqui, eu li Isaías falando assim: a terra está contaminada pelos seus moradores. A terra contaminada, Isaías, contaminada pelos seus moradores. Vocês sabem muito bem, Deus desceu. Quando foi que Deus desceu a primeira vez? Deus desceu a primeira vez porque ele criou o homem, botou o homem num lugar bacana pra caramba, e a violência, está lá escrito, a violência do homem chegou aos ouvidos, às narinas, de tal maneira que ele falou assim: me arrependo de ter criado o homem. E é quando Deus desiste. E ele vai e manda o dilúvio, ó. Mas ele achou Noé, né? Ele achou Noé. E começa tudo outra vez. Segunda vez que ele desce. Primeiro foi porque foi violência. Segunda vez que ele desce. Ló, lá em Sodoma. O que tinha em Sodoma? O império da iniquidade. Vocês veem lá, quando os anjos chegaram na casa de Ló, os caras foram lá, manda esses dois camaradas que entraram nisso aqui, a gente quer fazer sexo com eles. Olha que doideira. Os homens da cidade, os adultos, os velhos e as crianças foram para a porta de Ló e falaram: manda esses caras saírem que nós queremos fazer sexo com eles. E aí Deus destrói Sodoma, destrói Gomorra por causa de iniquidade. Fala para mim, como é que está o nosso mundo hoje? Está violento? Brincadeira, né? Está iníquo? Brincadeira, né? Então, agora a gente tem violência e iniquidade. Eu não acho que se esteja cheirando bem às narinas de Deus, não. Terceiro selo, ele abre o terceiro selo e vê outro cavaleiro, né? Dizendo: vem. E um cavalo que vem agora é preto. O segundo foi vermelho. O primeiro branco, o segundo vermelho, o terceiro é preto, né? E ele tinha uma balança na mão. E eu ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres vivendo, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Carneiro abriu o quarto selo, isso aqui só quem vai prevalecer nesse período aí é quem tem dinheiro, tá? Está dizendo assim: 1 denário é uma medidazinha de comida por um dia de trabalho. Não tem comida, não tem comida, é o que vai acontecer. Não é? Só quem vai ter muita grana que vai poder comprar alguma coisa, né? Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo.
E o seu cavalo, esse cavalo não é amarelo, tá, gente? Amarelo eu deixei aqui, amarelo do jeito que está na nossa versão, mas na realidade esse cavalo é verde, tá? Depois a gente vai falar sobre isso também. E o seu cavaleiro sendo este chamado de morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome e com a mortandade e por meio das bestas feras da terra. Não é amarelo, e sim verde. A palavra grega para esse cavalo é cloros aqui para o amarelo, né? Cloros é verde em grego, tá? Mas não tem cavalo verde. Então, o mais próximo que você achou é um pálido, um amarelo, tá? Então, essa é a denominação. Então, a gente tem que ficar atento a algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Os 4 cavaleiros vão acontecer no período da tribulação, são 7 anos. Não é um momento bom para estar nessa terra, não é, tá? Olhem para Israel, já falei semana passada, é um estadozinho do tamanho do estado de Sergipe, a população não é grande, tá? Mas tudo começa em Israel, tudo termina em Israel. Olha aqui a comunidade árabe, ó. Comunidade árabe, um montão de países, tá? E esses países estão em torno de Israel. Israel está aqui, uma coisinha pequenininha aqui, ó, pequenininha, cercado por uma... Todos querem matar Israel aqui, todos. Briga de família. Minha esposa diz que é briga de família, né? Ismael e o outro lá, e José, Jacó. De Abraão. Abraão, Isaac. Ismael e Isaac, né? Briga de família, tá? Mas ele está sozinho aqui, ó. Só que essa coisinha sozinha aqui é a menina dos olhos de Deus. Não adianta, pode juntar todos esses aqui, pode vir a Rússia junto, que a Rússia vai partir para dentro, né? Não tem dúvida, pode partir a China, todos eles. Aqui vai brigar contra Deus. E aí não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Graças a Deus que Deus vela pela Jerusalém dele. Tem um outro negócio que eu botei no quadro do 7 semanas. A gente tem que ter em mente o que vai acontecer. Eu vou mostrar na próxima semana isso para vocês, um gráfico. Minha esposa que fez esse gráfico, está muito bem feito, por sinal. Quando é que começaria esse período de 7 anos? Porque esse período de Israel aqui, ele está tratando desses 7 anos. Isso começa quando? Isso começa, prestem atenção, abram os olhos, tá? Começa com um tratado de paz entre o cara do cavalo branco, o primeiro cavaleiro lá, cavalo branco, e Israel. Ó, essa comunidade toda aqui, tá? Mais Israel vão entrar num tratado de paz. Não tem jeito. Quando esse tratado de paz for feito, é um tratado de paz de 7 anos, não adianta vir com um tratado de 5, de 2, de 3, não. Tratado de paz é de 7 anos. Isso foi predito por quem? Isso foi predito por Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nesse período das 70 semanas de Daniel, são 490 anos, gente, total. Quantos anos já se cumpriram da profecia de Daniel? 483 anos se cumpriram. Aí entrou a era da igreja. Houve, os teólogos dizem que o relógio de Deus parou. O relógio de Deus parou no 483 com a entrada da igreja. O período da igreja vai terminar. E aí ele vai com que acionar o relógio dele de novo, tá? Ele vai acionar o relógio dele de novo, e aí vai começar a contagem da 70ª semana. Deixa eu ver se eu ponho o gráfico aqui para vocês. Fica mais fácil para vocês enxergarem isso, tá? Vai começar de novo esse período. Começa com o Tratado de Paz. Israel, o judeu, vai aceitar esse Tratado de Paz, porque vocês sabem que o judeu não aceitou o Cristo que já veio. Jesus que veio, ele não aceitou, tá? Ele está esperando o seu Messias.
E, incrivelmente, quando esse cara aparecer, ele vai aparecer como se ele fosse o Messias de Israel. E vai aceitar o Tratado de Paz, né? Quando ele aceitar o Tratado de Paz, começa. Quais são esses acordos que podem acontecer? Os acordos que podem acontecer é que Israel tem que reconstruir o seu templo, não pode reconstruir agora. Quando houver esse acordo, a permissão vai ser dada pela comunidade árabe para que ele reconstrua o templo, vai ceder o espaço para ele reconstruir. Ele vai ficar feliz da vida, vai voltar os sacrifícios no templo, vai voltar tudo bonitinho, está tudo pronto para começar, né? E aí, no meio dos 7 anos, quer dizer, 7 anos e meio, 3 anos e meio, aí vem o problemão, né? Aí, o problema, que é, ele quebra o acordo dele com Israel, tá? E aí ele vai fazer toda a maldade que eles pretendem fazer, como Jesus falou, né? Quando vides o abominável, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês aqui. Só para vocês terem uma noção. Eu devo voltar a falar sobre isso aqui. Vamos ver se dá. Espera aí. Só um segundo. É a diabetes? A diabetes é a pressão. Então não pode comer as coisas. Tem um microfone ligado aí. Aqui, gente. Vamos ver se é daqui. Isso. Tá bom. Então, vamos lá. Daniel previu isso aqui, ó. Capítulo 9, 70 semanas de Daniel. 69 semanas, correspondente a 483 anos, esse período pré. Aí, quando Jesus entra, Jesus vem e vai morrer aqui, o ungido vai ser morto. Quando isso aqui acontece, começa a era da igreja e o relógio de Deus aqui, ó, das 70 semanas, que são 490 anos, ele para. Começou a era da igreja. Quando é que termina a era da igreja? Eu não sei, mas termina aqui. Termina com um acordo de paz do anticristo com Israel e as nações circunvizinhas, tá? Provavelmente, isso aqui, esse período pré-acordo, nós vamos estar dentro da Terceira Guerra Mundial, que provavelmente vai ser a guerra de Gog e Magog, descrita por Ezequiel. Essa aqui, Gog e Magog, Terceira Guerra Mundial. O anticristo vem no gabinete de crise, né? E vai fazer o acordo para a reconstrução do templo, com benefício a Israel, e Israel vai ceder aos árabes áreas de terra que teria dominado já. Olha aqui, esse aqui são os selos, a abertura dos selos. São 7 anos. 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio é o período da abertura dos selos. Está aqui, ó, tá? Aquilo que eu falei. Você veja que a crise aqui já está grande. Ele entra e tenta controlar a crise, né? 3 anos e meio. Não são 3 anos e meio de vida boa. Gente, eu acabei de ler para vocês a abertura do selo. Só não li o selo número 5, 6 e 7, que é pancadaria doidada. No 7 vai abrir as trombetas, aí vai vir mais pancada, tá? Mas, olha, isso aqui é grave. Esse momento na Terra é um momento muito grave. Mas aqui, no meio dos 7 anos e meio, o anticristo ele vai quebrar o acordo de paz. E aí é quando ele coloca, né? Ele entra no templo de Deus e diz que ele é o Cristo. O judeu, aqui o judeu aceita, aqui ele diz que ele é o Cristo, o cara vai aceitar. Quando ele aqui entra no templo, o judeu acorda, porque ninguém pode entrar aqui. Quando ele entra, já era, né? Começa, então, a grande tribulação. Então, um período de 7 anos, e ali na Bíblia você vê lá em Apocalipse 3:10, quando diz, você guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da problemática que vai vir sobre o mundo todo esses 7 anos, tá? O que acontece? Quais são as interpretações no Apocalipse?
Muito bem. Acordo com o anticristo, a igreja é arrebatada. Isso aqui é o que a gente chama de pré-tribulacionismo. Aqui, assim, no momento que começou esse acordo, a igreja sai. Não me pede detalhes que eu não sei. Sai. Não, não é isso que vai acontecer. Vai ter o primeiro período, a igreja passa pelo primeiro período, vai ver e vivenciar essa crise aqui de tanta... Só para você ter noção, no sexto selo é um terremoto que destrói quase a terra toda, o sexto selo, né? Então, a crise é muito grande, tá? Mas alguns acreditam que a igreja sai no meio da tribulação, passados os primeiros 3 anos e meio. Quando o cara quebra o acordo, a igreja é arrebatada. É o chamado midi-arrebatamento, o arrebatamento no meio dos 7 anos. Tá? Existe um grande grupo também que acredita que a igreja passa por toda essa crise, inclusive, selos, trombetas e taças. Lembram? As taças vão se referir à ira de Deus. Isso tudo aqui é julgamento. E as taças vão mostrar a ira de Deus. E alguns acreditam que a igreja só sai aqui, que é quando Jesus... Aqui Jesus volta mesmo, isso aqui é real. Jesus vai voltar para reinar. Agora, tem gente que não crê no milênio. Ele volta e começa novo céu e nova terra. Não é isso que a gente vê em Isaías, não é isso que a gente vê no Apocalipse, não é isso que a gente vê, tá? O que a gente vê é que ele fala que ele vai prender Satanás por 1000 anos, aqui nesse período a besta e o anticristo já vão estar no abismo, aí o Satanás não está no inferno ainda não, o Satanás vai ser preso e vai ser trancado por 1000 anos. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto aqui para cá para frente e vai começar a briga de novo. Mas não, a briga é pequena, porque quando ele vem para a conversa, ele quer brigar com Jesus. Né? Não dá para brigar com Jesus. Então, essa é uma noção, tá? Qual é a posição da igreja do Nazareno em relação a isso? Você não vê um teólogo nazareno dizer assim, eu sou pré, eu sou mídia, ou sou publicamente. Ele pode ter a convicção dele. Tá? Ainda tem essa possibilidade. Minha esposa está me lembrando aqui. Aqui é a ira de Deus, as taças. Ainda tem um grupo que acredita que a igreja saia no período pré-ira. Antes de abrir as taças, a igreja seja retirada. Tá? Pergunta quem gostaria que acontecesse comigo. Eu quero sair aqui. Eu não quero passar por isso aqui, não. Mas você pensa aí. Qual é a mensagem final dessa conversa de nossa hoje? Aquele que é puro, continue se purificando. Aquele que é santo, continue se santificando. Está escrito na palavra. Então, meu conselho, estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Não é? Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar um norte. A Bíblia é o nosso norte para a gente viver nesse mundo. Tá? Então, eu acho que a pastora Jandira e pastora Thalita agora, a gente pode dar um tempo para alguém quiser perguntar, tá? A semana que vem eu vou falar sobre o anticristo, falar um pouco mais desse personagem, baseado no capítulo 13, que vai falar da besta que emerge do mar, do falso profeta, que é a besta que emerge da terra, e fechar um pouco das últimas dois selos, né? Que é o selo número 5, 6 e 7, 3 selos. Tá bom? Então, fiquem bem à vontade para perguntar. Ok, obrigada, doutor Haroldo. Apenas relembrando que quem quiser receber o certificado, eu acabei de colocar, mais uma vez, o link para você marcar a sua presença no chat, ok? Quem quiser fazer pergunta, pode, por favor, levantar a sua mãozinha no aplicativo, que a gente vai direcionar para fazer as perguntas. Doutor Jaci, gostaria de fazer uma pergunta? Eu vi que o senhor ligou o gostaria. Ok, pode falar, doutor. Meu amigo Jaci, Ray Jace. Cadê você? Haroldo, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Parabéns mais uma vez pela palestra, pelo estudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Geralmente, minha pergunta é em cima do que você fala. Então, você fez a colocação que Deus se arrependeu na criação do homem devido ao o pecado que havia na humanidade.
Agora, eu gostaria que você confrontasse essa passagem com outra passagem que diz que Deus não é homem que se arrepende. Deus se arrepende ou não se arrepende? Jaci, é que alguns dizem que essa palavra, essa tradução para arrepende-se aqui não foi bem colocada, entendeu? Não está correto. Porque realmente a palavra é Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele não se arrepende de nada. Mas é como se Deus passasse, puxa vida, eu fiz esse cara. Ele está dando uma expectativa, Deus espera algo da gente. Deus colocou o homem no jardim do Éden, certo? Concorda comigo? Sim. Qual era a expectativa de Deus para com Adão? Que Adão pecasse? Era isso que ele queria? Não. Não, tinha uma Ele queria que liberdade. Adão não pecasse. O que Adão fez? Pecou. Acho que tem coisa que Deus fala assim, ó, eu nem quero saber. Mas isso aí, olha só, eu vou responder o que o Russell Shedd, você ouviu falar de Russell Shedd? O Russell Shedd, ele tem um comentário bíblico chamado Comentário de Russell Shedd. É um pastor nosso aqui, já foi para o céu, já tem uns 5 anos, mas nunca ele foi para o céu. Homem santo. Ele foi na nossa igreja aos 83 anos de idade. Essa pergunta aí que você está fazendo, fizeram para ele. Ele falou assim, ó, foi até Jacimar que fez uma pergunta parecida com ela, pastora Jacimar. Ele falou assim, ô pastora, para a nossa mente finita, é muito difícil de entender isso. Mas para Deus é fichinha entender essa colocação que ele falou. Ó, eu criei esse cara para que ele não pecasse. A minha expectativa sobre ele é que ele não pecasse. Mas o cara absurdo pecou. Eu vou ter que matar esse cara. Não tem que matar, Jaci? Eu disse para você, Jaci, não faz isso, porque se você fizer, eu vou te matar. Aí você faz o quê? Eu vou fazer. Eu tenho que te matar, cara. Mas o que Deus faz? Ele se mata. Ele tem que cumprir. Deus não é homem para que minta, e Deus é amor, mas é justiça. Então, ele tem que cumprir o que ele falou. Entende? Aí ele vai. Então, essa palavra aí, eu já li isso, já pesquisei. Ninguém dá uma palavra correta sobre isso. Uns dizem que a tradução foi mal feita. Tem teólogos aí, ó, tem o pastor Paulo César aí, tem o pastor Aguinaldo aí. Não sei se eles querem colocar alguma coisa sobre isso. Ou se tiver outro pastor aí que quiser falar, eu não sou pastor. Fale e nos ajude. Qual era a outra pergunta? Obrigado, Haroldo. Obrigado. Era isso mesmo que você perguntou? Desculpa. Toda vez que você me pergunta, eu deixo você em cima do... Mas é que você é bom pra caramba, né? Essa pergunta era boa. Vamos lá, vamos continuar. O irmão Grego também levantou a mão. Pode fazer a pergunta, irmão. Vai lá, irmão. Pode liberar seu microfone, por favor. Paz do Senhor, estão me ouvindo? Sim, irmão, pode falar. É greco, tá? Não é grego. Greco, desculpa. Primeiramente, parabéns ao pastor, muito bom estudo, né? Apenas uma observação que eu queria fazer aqui, né, um comentário. Assim como o pastor falou, a Igreja do Nazareno não tem uma posição fechada sobre o assunto, né? O pastor creia no pré, eu creio no pós, mas não é por isso que a gente vai deixar de ser irmãos, né? Sou teu irmão, hein? Brincadeira, Greco. O que eu achei importante, né, como o pastor falou, é uma questão aberta, é importante não fechar a questão. Isso. Porque eu vejo muita rivalidade entre, eu entendo tal posição, a ponto de algumas pessoas falarem quem crê, por exemplo, no pós, é filho do diabo, está fazendo a pessoa se afastar, né? E a gente sabe que tem grandes nomes que também são pós, como Augusto Nicodemos, por exemplo, né? Sim. E eu não sei se o pastor conhece a história da Corrie ten Boom, do livro Refúgio Secreto. Conheço. Questão holandesa, né, que eles protegendo os judeus na Segunda Guerra, ela foi para um campo de concentração, né? Ela também tinha entendimento, né, pós e tudo mais, mas enfim, eu não vou entrar no detalhe de por que eu creio no pós, senão a gente ficaria numa discussão aqui longa, né? Eu creio no milênio, assim como o pastor falou, eu creio que é literal, né? Eu creio que realmente vai acontecer o milênio, né? E apenas para deixar essa observação, independente da posição, né, nós temos que nos respeitar, estar preparado para o que vier. Maravilha, eu sendo pós e o arrebatamento acontecendo amanhã, eu estando errado, não é porque eu creio no pós que eu não vou subir. Claro! Parabéns, é isso mesmo. O que vai determinar se a pessoa vai subir ou não é se ela está em Cristo, está vivendo uma vida de santidade. Né? Da mesma forma, quem crê no pré, se amanhã acordar dentro da grande tribulação, né, e ela entender isso, opa, eu estava errado, essa pessoa não vai cair no engano do anticristo, não vai aceitar a marca.
Então, isso que importa, porque o arrebatamento individual pode chegar para qualquer um, né? Hoje ou amanhã a pessoa morrer, né? E não é porque ela é pré ou pós que ela vai deixar de ser salva, né? Ainda sobre essa questão, né? Existem, o pastor falou 3, né, posições, mas ainda existe uma posição que eu acredito que poucos conhecem, que é a teoria do filho varão, né? Que eles creem que existe um grupo seleto de cristãos, um grupo pequeno, digamos assim, que seria arrebatado antes da tribulação, e daí o restante no final, né? E só uma observação para fechar, né, que eu achei bem interessante que o pastor trouxe, a parte da guerra, a terceira guerra, as coisas que estão acontecendo, o que vai acontecer, né, que vai ser terrível. Em Joel 2, ele fala ali uma passagem bem interessante, que dá a entender, né, que vão ser usados armamentos, ou até mesmo robôs, né, quando fala que vai ter um povo grande, forte, valente, soldados que escalam muros, entram pelas casas, pela janela, se jogam sobre lanças sem se ferir, né? Você pensa, como alguém pode se jogar sobre uma lança sem se ferir? Então, realmente, ali a gente vê um tipo de tecnologia e está falando do dia do Senhor, né? Que é realmente nesse momento que vai estar acontecendo tudo isso. Amém. Obrigado. Então, Deus te abençoe. Excelente participação, excelente. Fica conosco falando mais aí depois, tá bom? Pode falar à vontade. Eu concordo com você. Tá? Temos que estar preparado. É isso aí. Doutor Haroldo, mais uma pergunta que foi feita aqui no chat, do irmão Marcelo Veríssimo, que diz: quando o Espírito Santo for retirado da terra, quem irá convencer os homens no período da tribulação? Tá. A gente vai falar isso ainda sobre isso, né? Essa conversa vai continuar, que a semana que vem a gente vai falar sobre o falso profeta, vai falar sobre o anticristo, a gente vai falar também, o capítulo 14 vai falar sobre os 144 mil, não sei se é esse aí, 144 mil escolhidos. Acredita-se, alguns acreditam que esses caras serão responsáveis pelo evangelismo na Terra nesse período, se a igreja não estiver aqui, tá? Porque se a igreja sair, o problema está que tem pessoas que acreditam que quando a igreja sai, o Espírito Santo sai. Eu não acredito que o Espírito Santo saia em momento nenhum. Sair, ele não sai, não. Nós estamos vivendo na plenitude da graça, na ação máxima do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca saiu, pô. O Espírito Santo veio sobre Sansão, o Espírito Santo veio sobre o rei Saul, sobre Davi, sobre tanta gente, só que ele fazia pontual. Entende? Depois, com o Pentecostes, ele veio na plenitude dele, para fazer a igreja agir. A igreja saindo, ele vai continuar, mas ele agora, acredito que serão ações mais pontuais. Tá? E o evangelismo vai acontecer. Gente, não tem povo como judeu para fazer, para guardar a palavra de Deus aqui. Está guardado no cabeção dos caras. Entende? Esses caras vão ser fera. E tem as 2 testemunhas, você vai falar sobre ela um pouquinho, que os 2 testemunhas que vão falar muito mesmo sobre isso. E aquele negócio, a igreja está aqui ou não, não sei. E tem os crentes, aí, o Greco, aí tem os crentes que vão ficar, né? Se houver o arrebatamento, os crentes vão ficar. Aí, meu irmão, eles não vão negar a Cristo, não. Eles vão morrer. Lembra? Nós vamos ler isso, é maravilhoso demais. Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que bateram, mataram e amarraçaram com a gente? Não é isso que está escrito lá? Até quando? Aí Deus fala assim, ó, calma, tem mais gente que ainda vai morrer como vocês morreram, e depois vai aparecer assim, quem são esses que estão vestidos de branco e não sei o que? Aí João fala, Senhor, não sei. Aí alguém fala para ele, João, esses aí são os que vieram da grande tribulação, não é? Não, tem um grupo, e é grande demais o grupo, que vai morrer, que não vai negar Jesus. Agora, é a igreja que ficou aqui? São os que ficaram para trás? Tem coisa que eu só vou entender no por aqui. Então, não me preocupa, não enche a minha cabeça isso. Muito bom, é pergunta muito boa. O pastor Paulo César havia usado o recurso de levantar a mão. Pastor, o senhor ainda gostaria de fazer alguma colocação ou pergunta? Não, só parabenizar aí pelo conhecimento, conteúdo passado aí. E eu fui ensinado certa vez, quanto à questão do arrependimento de Deus, sobre ele estar arrependido de ver o estado em que estava a criação dele.
Só esse ponto que eu queria acrescentar aí, se o pastor, doutor Harold, quiser comentar alguma coisa, agradeço. Eu quero não, quero entrar na furada, não. É muito difícil isso aí, meu irmão. É tradução. Tradução que para o português foi feita com a palavra arrepender. Alguém disse que não é essa palavra. Também não sei qual é a palavra correta. Então, só sei que está escrito também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está escrito também. Então, tem coisas que só no porvir. Tá bom? Obrigado, pastor. Mais uma pergunta do irmão Rafael, que fala aqui no chat. Um entendimento escatológico errado pode comprometer a salvação? Olha só. Crente, não vou falar a palavra crente, não. Cristão, se ele é cristão, não vai perder a salvação, porque ele crê em Jesus Cristo, não é? Se ele crê em Jesus Cristo, ele está salvo. Entregou a sua vida para Jesus. Agora, escatologia não salva ninguém, gente. Escatologia não salva ninguém. Se eu sou pré, se eu sou... O Creco falou aí, muito bem. Se é pré, se é mid, se é pós, se é grupinho pequeno, outro, isso não salva ninguém. O que salva, sabe o que salva? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu sei. Então confessa aí. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Oh, acabou. Está lá. Reconheço isso. Acabou. Isso é que salva. Não é conhecer. Gente, pelo contrário. O apóstolo Paulo fala que a letra, quem fica todo preso à letra, a letra mata. A letra. Isso aqui é a palavra de Deus. É o único livro, letra, é o único livro, letra, em que o autor, o Espírito, se faz presente. É a Bíblia. Entende? Aí isso salva. Tá? Mas conhecimento escatológico não salva ninguém, não. Eu quero conhecer porque eu quero olhar para as coisas que estão acontecendo nesse mundo aí doido e eu saber o que vai acontecer aí. Eu não sei, eu estou vendo a coisa ficar estreita. Acabei de ver agora 2 bancos americanos lá, grandes para caramba, vão entrar em falência. Isso vai pipocar no mundo todo daqui a pouco. Crise mundial. Gente, quer mexer e ter problema? Mexe no dinheiro. Mexendo no dinheiro, você vai ter problema. Então, arrebentou o banco, arrebenta tudo. Arrebenta tudo. Ele quer ganhar dinheiro, né? Quer vender arma. Tem que ter guerra. Tem que ter guerra. Se parar a guerra, a indústria das armas vai à falência. Então, tem que ter alguém fomentando a guerra. Eu quero estar olhando para isso só isso. E crer que Jesus vai voltar. Isso que veio sem demora. Prepara aí, ó, arruma tudo que você tem aí, porque eu estou chegando aí. Eu vou vir como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, e todo. Isso aqui é legal. Sei esperar Jesus voltar. Entendeu? Tá bom, Thalita? Parabéns, Haroldo. Oi, Thalita. Parabéns, Haroldo, pela confissão que você fez. Essa confissão todo homem necessita fazer para herdar a vida eterna. Infelizmente, igrejas criam dogmas que diz que é necessário seguir aquilo, tal situação para poder morar no céu. E não é. É essa confissão que você fez que todo homem necessita para morar com Deus. Isso aí, Cisão. Esse é o Ray Jace, meu amigo. Legal demais. E vamos lá, semana que vem a gente vai continuar conversando. Eu vou falar um pouco mais do anticristo, porque não para dizer nada sobre o anticristo, quem ele é, longe de mim tentar dizer quem é o anticristo. Sei lá quem é esse cara, pô. Eu só sei que tem algumas características dele que a gente vai precisar conhecer para ficar atento, só isso, mais nada. É Macron, é Micron, é Macron, sei lá. Quem lá que é o cara? É o Papa? Não é o Papa? Sei lá que é o anticristo. Eu só sei que é um cara que tem algumas características que a gente vai observar. E o mais importante, vai fazer um acordo de paz com Israel durante 7 anos. Esse é o cara. Fez o acordo? Esse é o cara. Não importa se é o Papa, se é o Joaquim, Manuel, não sei não. Ok, eu passo a palavra para a pastora Jandira. Isso, Thalita, obrigado. Amém, graças a Deus. Essa necessidade, doutor Haroldo, de te chamar eu percebi, né, a dificuldade que pastores, superintendentes, professores, alunos da escola dominical têm
sobre o livro de Apocalipse. É um assunto que não é tratado, né, nos púlpitos. E em questões da escola dominical, às vezes nos valemos de revistas de outras denominações. Por quê? Conforme foi falado, e na semana passada, eu também me coloquei referindo que nós, como nazarenos, não temos uma posição nossa. Temos o quê? Sugestões, né, do que pode ser, o que poderá ser, como que eles aceitam o pré e o pós, né? O pós-milênio. Pós-tribulacionista? O pré e o pós-tribulacionismo é um assunto que nós precisamos realmente nos informarmos, né? Glórias a Deus por vidas que aqui se encontram. Com certeza, a escatologia não salva ninguém, mas nós precisamos estarmos, né, atentos, precisamos conhecer, e até para sabermos como nós vamos nos posicionar nesse mundo que nós vivemos, por exemplo, aqui no Brasil. Como vivermos aqui, como sermos santos, porque é a santidade que precisamos ter. Precisamos pedir ao Espírito Santo que entre em nós, que nos limpe, que nos dê unção, autoridade para tudo na vida. Então, sabermos dizer não para o pecado. Tem muita gente querendo aproveitar a vida por achar que o mundo vai acabar amanhã ou depois. Não é assim, né? Então, eu estou muito feliz com vocês, dados de segundo treinamento. Eu gostaria de termos outras oportunidades, porque, com certeza, aqui muitas pessoas ficaram, talvez, com dificuldades até de perguntar, porque sobre determinados assuntos, determinados pontos. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua dedicação. Muito obrigada mesmo. Eu estarei passando esse vídeo para os nossos superintendentes, porque agora aqui não temos nenhum superintendente. Temos presidentes distritais, que, com certeza, serão bênçãos para os seus presidentes locais, né? E eles com seus professores, para poder ensinar os professores. Então, eu gostaria, assim, que eles possam, na semana que vem, estar conosco. E até, se eles quiserem, se nossos superintendentes quiserem que você dê, né, um treinamento só para eles, você acha que seria interessante? Tu quer que meu pescoço caia mesmo na guilhotina, né? De jeito nenhum. Você é bênção, você é um homem muito inteligente, você é um homem de Deus. Eu gostaria que o mundo todo nazareno pudesse ter acesso em traduções sobre esse conteúdo teu, que muita gente não sabe, e, entre aspas, falam abobrinhas, né? Porque defende, porque é pré, porque é pós. Não tem isso. Nós precisamos estarmos preparados para a volta do Senhor. Eu também quero subir no primeiro. Amém. Eu quero estar com Deus. Né? E depois, os restantes, eu gostaria que os meus netos, os meus bisnetos estivessem preparados. Né? Tá verdade. É verdade. Pastor, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Exato. Os nossos filhos vão encarar um mundo muito difícil, viu? A gente tem que estar orando para Deus guardá-los desse mundo mal, entendeu? Exato. E saber poderem ter uma vida santa, né? Então, como eu pensei, se você gostaria de ser um dos nossos professores, quer dizer, termos uma revista na escola do DNI sobre este assunto específico, que é tremendo, pastor. Podemos cooperar, com certeza, pastora. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada, né? E agora, meus irmãos, nós vamos, nesse momento, liberarmos os nossos microfones e nós vamos falar uma palavra de bênção para a vida do Dr. Haroldo e família, em nome de Jesus. Ok? No 3, vocês poderão liberar o seu microfone. Tá? Poderão ligar o seu microfone, que está desligado. Liguem os seus microfones.
Doutora Haroldo, você quer falar alguma coisa? Tá, liga o seu microfone, amigo. Só agradecer, pastora. Muito obrigado. Isso é uma grande oportunidade para mim, tá bom? Obrigado. E para nós também. Então, irmãos, liguem o seu microfone no 3. Fala uma palavra, uma bênção para a vida do doutor Haroldo, porque é um homem de Deus que precisa ser muito guardado, né? A gente sabe que o diabo ele está irritado, mas que Deus guarde a vida dele, a saúde dele, a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar sua mente, o Senhor possa abençoar suas mãos nas cirurgias que você vai fazer daqui pela frente. Deus, Então, não seja com você, meu amigo. Em nome de Cristo Jesus. viva e real, Pai. Em nome de Jesus. Soberana, Guarda, ó Deus, hoje e sempre. escondendo qualquer mal. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma ele em tuas mãos, a sua família, a sua entrada e a sua saída. E nada dele lhe faltar, Senhor. Teu poder esteja sobre a vida dele, Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Doutor Jaci, ore pelo doutor Haroldo em nome de Jesus. No nome santo de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer por este momento. Queremos te agradecer, ó Deus, pela salvação em Jesus Cristo. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do doutor Haroldo, por essa mensagem, ó Deus, por essa palestra que ele nos trouxe. Abençoa a vida do teu servo, Senhor Deus. Dê paz, dê saúde. Abençoa o coração dele, ó Deus. Que ele possa estar durante muitos e muitos anos juntos conosco, ó Deus. É no nome santo de Jesus. Abençoa a Haroldo e a sua família. Para todo sempre te agradecemos. Amém. Amém. Que a sua clínica seja mais e mais próspera, em nome de Jesus. Obrigada, doutor Haroldo. Nós estaremos aqui na semana que vem, nesse mesmo horário. Convide seus pastores, convide outras pessoas. Irmãos, eu penso que o treinamento de hoje foi fantástico. Essas explicações, esses vídeos, nossa, que pena que alguns não estão, mas eu vou passar para os superintendentes. Bem? Eu vou passar para que eles possam assistir e cobrar dos seus presidentes distritais que não estão aqui. É o meu dever, é o meu papel. A palavra foi muito clara que o nosso doutor Haroldo estive a explicar, é maravilhoso, bem explicado, é a palavra certa o que ele diz. Além, eu não compreendi não compreendi bem a palavra daquele pastor que fez a pergunta ao nosso doutor Harold, que Deus se arrependeu, né? Sim. Do arrependimento. Mas como? Se ele é o santo, ele é o santo, como que ele vai arrepender? Ainda que eu não percebi bem, fez um pouco de confuso. Sim. Tá certo, irmão. Não é só o irmão, não. Tem mais gente que fica confuso com isso também. Então não se preocupa, não. Amém. O doutor Jaci perguntou. O doutor Jaci é meu amigo, por isso que ele pergunta essas coisas assim. Mas a palavra foi muito bem. Eu gostei. Obrigado, Pedrinho. Aliás, gostamos. Foi uma bênção. Que Deus vos abençoe. A missão do nosso diretor, né? Que tudo possa correr na medida do vosso desejo e da vontade do nosso Pai Celestial. Amém. Muito obrigado por essa informação. Amém. E a outra é sobre a guerra, que eu também mostrou a respeito da bomba, da raquete. Aquilo também faz-me pouco sentir, porque eu tive 3 anos na Aurora, na guerra. Eu sei o que é a bomba, o que é a raquete, como a guerra é. É isso aí. Muito triste. Okay. Muito obrigado por essa informação. Amém.
Amém. O irmão Pedrinho, ele está conosco, né, nas nossas leituras, né? Ele está agora na Holanda, ele está falando da Holanda. Glória a Deus. Thalita, Deus te abençoe também, querida, pela ajuda. Obrigado, A irmã Eva, Deus te abençoe Amém. também pela ajuda, ao doutor Haroldo. E nós vamos agora dar a bênção, e, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Eu acho que todos fizeram suas perguntas, né? Aqueles que não fizeram poderão, na próxima semana, resumir aquilo que você gostaria de ter perguntado, mas foi, assim, um treinamento maravilhoso. Muito obrigada, doutora Haroldo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos. Guarde a nossa alma sempre alegre e feliz, no constante gozo do Senhor, para que um dia, na sua majestade, diante o majestoso dele ouvir, entra no gozo do teu Senhor, que é esta paz de Jesus Cristo. Que ela guarde as nossas saídas, guarde as nossas entradas, sem que haja o vírus do Covid, da varíola, da tuberculose, embaixo dos nossos calçados, nossas peles, roupas ou cabelos, junto de nossos familiares, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Deus amém, abençoe. Amém. Não se esqueçam que aquele que vencer vai se assentar ao lado do trono do Senhor, né? Continuemos a ter uma vida santa, né, doutora Haroldo? Amém. Amém. A paz. Paz, irmãos. Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Grande abraço. Próximo sábado eu vou Amém. faltar. Ô, querida, mas depois a gente vê, né? Ok, um abraço. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Tchau, Galdina. Um abraço. Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Amém. O que eu falei foi que ao vencedor, está lá em capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Ok, então, Deus abençoe, obrigada. E o grupo da leitura bíblica, vocês têm 26 minutos para tomar uma água e irmos para os nossos estudos. Graças a Deus. A paz, querido. Ok, Paz, Deus abençoe. Tchau, tchau. Encerrando a reunião. Amém. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau.